Saudações, você está no Adoc Podcast, meu nome é Luan Garcia e hoje estou aqui com o professor Sérgio, a gente vai bater um papo com ele. Sérgio é advogado e reitor de uma das maiores instituições de ensino aqui, o Projeção, a Universidade, Centro Universitário Projeção. A gente vai bater um papo com ele, entender um pouco sobre a vida dele, tem uma história de vida bem interessante. E antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, para você assinar o canal de membros e ajudar a gente a produzir, a continuar produzindo esse conteúdo. E vamos para o que interessa. Professor Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que sua agenda é muito lotada e muito obrigado por disponibilizar um tempo aí para vir bater um papo conosco. Ok, Luan. Primeiramente, eu que tenho que agradecer. Me sinto honrado de poder participar do podcast. E, sem dúvida, todas as vezes que precisar, eu estou à disposição. Acho que bater um papo aqui vai ser bem interessante. Tu não fala isso que a gente chama de novo. Não tem problema, não. A gente está aqui para isso. A gente começou... eu não expliquei, a gente está numa sala diferente, a gente está na sala da Automatize. É também uma sala que fica dentro do escritório Tramontino, escritório que abriu as portas para a gente. E a gente começou a gravar aqui porque o Neto... Um dia eu saindo daqui, o Neto disse: a casa é sua, e eu aceitei isso como verdade. Sabe aquele a casa é sua por educação? Tô aqui, já tem quase um ano. Então, eu até gostaria de que você, enfim, desse um en passant de quem é o Sérgio hoje, pra gente entender um pouco da sua história também. Então, vamos lá. Acho assim, contar a história é um negócio meio complicado, é o que eu sempre falo, a história é de cada um e não tem como transferir, né? Uhum. Então você constrói a sua história, algumas vezes planejado, outras vezes as coisas acontecem, mas eu sempre tenho assim como mote para falar para as pessoas que a gente é hoje o que a gente pensou no passado e a gente vai ser no futuro o que pensar hoje. Então daqui 5 anos, o que eu quero para a minha vida, de que forma que eu vou construir o meu futuro? Depende do que eu decidi hoje, então isso muito depende de planejamento. Mas a minha história é interessante porque eu cheguei hoje num ponto que eu posso dizer que estou realizado profissionalmente, pessoalmente, conquistei algumas coisas na vida, mas a partida para chegar aqui não foi tão simples, né? Afinal de contas, eu nasci no interior de São Paulo, no final dos anos 60, início dos anos 70, e filho de uma mãe solteira, coisa que não era tão simples há 52 anos. Então, se hoje é difícil, exato, imagina 52 na anos. época. Então, chegar aqui da forma que eu cheguei é uma vitória muito grande. Porque, primeiro, teve obstinação, claro, teve uma formação da família e princípios que me moveram, mas, acima de tudo, uma obstinação minha por querer vencer na vida, né? Desde criança eu pensava, olhava o ambiente que me cercava e falava: eu quero algo melhor para mim, para minha família, etc. Claro que não era uma família, era humilde, mas não era miserável. Mas a gente teve que se esforçar muito para construir um caminho, e o que me possibilitou isso foi a educação. Então, eu entrei na escola, à época não tinha jardim de infância, entrei com 7 anos, mas me destaquei desde que eu entrei na escola. Fui alfabetizado rápido, compreendi os conteúdos e isso facilitou muito. Então, sempre fui aquele aluno que briguei por nota, queria só tirar 10, queria ter mais conteúdo, era extremamente disciplinado e isso me ajudou muito. Então, as pessoas pensam: esse tipo de atitude na escola, de você ser disciplinado demais, ser dedicado demais, é como se fosse um defeito. Muito ao contrário, para mim foi uma vantagem muito grande. Deu né? certo. Né? Isso. Deu certo. Deu certo. E fui aluno de escola pública, acima de tudo. Lá no interior de São Paulo, escola pública. E com toda a carga que existia, inclusive de preconceito, eu acho que isso é muito importante eu frisar, que tem uma carga muito grande de preconceito para quem é filho de mãe solteira nos anos 70. Então, entrar na escola... chamava de sendeira, onde tu morava. Exatamente. Então, chegar na escola e fazer a chamada ou falar alguma coisa e perguntar o nome do pai e não ter o nome do pai na certidão de nascimento, era, sim, uma forma que a gente se sentia discriminado. E outra coisa, ser empregada doméstica tem um espaço e um lugar de fala diferenciado com relação aos meus colegas, principalmente. Eu lembro assim, fatos da vida como, por exemplo, e é uma coisa que antes eu me emocionava para contar e hoje eu gosto de contar quando eu falo sobre isso. Legal. A minha mãe me levava no sábado para casa da patroa, eu morava numa cidade chamada Patrocínio Paulista e ela trabalhava na cidade de Franca. Então eu ia para casa da patroa com ela, com criança ali, ia jogar bola. Então era aquela história com os filhos da patroa. Só que era assim, tinha os colegas dos filhos da patroa, mas a coisa era muito bem definida, né? Eles eram os donos da bola, eles eram os donos da casa, eles eram os donos do campinho.
E eu era um intruso que sobrava para jogar no gol, porque não tinha ninguém para completar o gol e eu ia pro gol, porque era a única forma de poder completar o time e ocupar o meu espaço social ali, né? E o que era mais significativo, e hoje olhando para trás eu consigo compreender isso, voltava para casa, os filhos da patroa entravam pela porta da sala, eu entrava pela porta da cozinha. Então ali tinha um espaço muito bem definido socialmente quem era quem. Uhum. E aquilo não me incomodava à época, mas olhando para trás me incomoda, porque eu percebia mesmo de forma inconsciente que aquilo tinha que mudar. O que me diferenciava por não entrar pela porta da sala? E eu acho que isso foi um dos motes de pensar, eu tenho que mudar essa condição social. E foi a partir disso que eu, por meio de escola pública, me esforçando muito, estudando, até ajudando. Depois minha mãe casou e hoje eu tenho um irmão, inclusive, que é fruto desse casamento da minha mãe. E eles montaram um negócio com meu padrasto, e aí eu fui trabalhar novo nesse negócio. Então sempre teve uma vida assim de sacrifício, mas um sacrifício que também não demandava um fim de infância, mas era um sacrifício que me possibilitou ser gente. Eu acho que isso que é o importante. Ter responsabilidade, saber acordar cedo, saber dormir tarde se precisar e ter brilho no olho. Eu acho que é acima de tudo isso. E o que te moveu? Tu cursou direito? Foi a tua primeira faculdade? Não foi. Eu tenho uma formação um pouco eclética, é até engraçado isso. Às vezes eu já fico me até disseram que teu constrangido. Lattes é bem extenso. Eu fico até, às vezes, constrangido de ter feito tudo que eu fiz, porque fica parecendo uma coisa até snob, mas não é isso. O meu sonho era direito. Chegou lá no final do ensino médio, também escola pública, já aqui em Brasília. Aí meu sonho era direito, só que eu não tinha a mínima condição de estudar direito. Primeiro pagar no particular, né? Eu não tinha condição. Na UNB eu nem pensei na possibilidade à época, porque eu não me via nessa condição, morando em cidade satélite, vindo para a UNB, etc. E aí o que eu consegui fazer era uma licenciatura. Eu fiz matemática, que é o meu primeiro curso, não porque foi uma escolha, eu era bom em matemática, tinha isso que era vantajoso, eu era bom em matemática, isso considero bom até hoje, mas assim, a escolha foi de forma pragmática. Olhar para o futuro e pensar, eu faço o curso de matemática, à época tinha licenciatura curta, com 1 ano e meio, 2, eu consigo fazer o concurso da Secretaria de Educação e me tornar professor. E Legal. foi exatamente o que eu fiz. Eu entrei como professor na Secretaria de Educação muito novo, porque eu já tinha terminado lá a licenciatura curta e depois fiz a licenciatura plena e me tornei um professor de matemática. Então isso me ajudou muito, porque também foi transformador na minha vida. E eu sou muito grato a isso. Num mês eu tinha 0 de salário, no mês seguinte eu entrei como professor da rede pública, passei a ter 10 salários mínimos. Tá entendendo? Muito então, mudou. Aí você compra o kit professor da época, né? Você já financia um carro, depois você comprava um toca-fita, que você é um toca-fita, depois virou toca-CD. Então tinha o kit professor, que era o basicão que a gente já tinha. Mas mudou socialmente e foi muito importante eu ter sido professor na rede pública, porque primeiro me ensinou a ser educador de verdade. Lá eu segui um caminho não só na docência, mas na gestão. E a Secretaria de Educação me possibilitou, inclusive, fazer o mestrado. Quando eu saí da Secretaria de Educação, a época era Fundação Educacional, por vontade própria, né? 13 anos depois disso, eu já tinha um mestrado. Então, me facilitou muito a vida ter sido professor da rede pública. Da rede pública, entendeu? né? Mas depois eu fiz o direito. Aí sim, eu já estava estabelecido, né? Financeiramente, estabelecido profissionalmente. Aí eu falei, agora eu vou realizar meu sonho. E fui fazer o direito. E engraçado que aí eu entrei logo depois, mais ou menos paralelo ao direito, eu comecei a trabalhar com educação superior, ali no final dos anos 90, né? Aí comecei em 99, 98, 99 a trabalhar com educação. Tua caminhada com a educação não é de hoje mesmo. Não, eu comecei em 89. Nossa. Esse concurso meu lá na Secretaria de Educação, na antiga Fundação Educacional, é de 89. Aí 10 anos depois eu fui pro direito. 3 anos, 32, exato. alguma coisa assim. Aí fui pro direito. Aí fiz direito CEUB. E a partir disso eu já estava na educação superior, aí comecei a atuar na área de direito, fui advogado, militei como advogado um tempo, mas aí eu já ocupava cargos na gestão da educação superior.
Aí eu passei a ser diretor de uma faculdade, quando eu me tornei diretor da faculdade, não dava mais para conciliar com a minha vida de professor na Secretaria de Educação. Foi quando eu pedi exoneração da secretaria. Eu tinha 33 anos à época, era um negócio assim, ó. Eu tinha que fazer sem perguntar para ninguém. Aliás, é uma característica minha, eu nunca fui de ouvir muito a opinião dos outros, né? Porque se eu fosse ouvir a opinião dos outros, eu estaria lá em Patrocínio Paulista, no interior de São Paulo, catando café, né? Ou hoje nem café tem mais para catar, estaria cortando cana. Se brincasse até hoje, nem cana corta mais, que tem equipamento para fazer isso, né? Mas nunca fui muito de ouvir opinião. Eu com 33 anos e tinha 13 anos de Secretaria de Educação. Falei, se eu olhar para frente, daqui 10 anos eu vou ter 43 e 23 de secretaria. Eu não saio nunca. Eu vou aposentar aqui. Se eu fizer isso, tem que ser agora. Eu tenho que ter coragem agora. E foi meio assim... Saí, não olhei para trás para não virar estátua de sal, né? Porque todo mundo que me cercava falava, você é louco, você está deixando um emprego público garantido, com estabilidade, garantido, você tem tudo, você já tinha uma carreira, etc. Eu já tinha ocupado uns cargos de confiança, esses cargos eram incorporados no salário à época. Então eu tinha vantagens financeiras que eu teria até hoje. Mas não me arrependo um segundo. Porque foi isso que possibilitou eu deslanchar numa carreira acadêmica, deslanchar profissionalmente como gestor, mas, sobretudo, também fazer uma construção de patrimônio, que eu não teria feito se eu tivesse na Secretaria de Educação. Ele é rico. Não sou. De jeito nenhum. Mas, pelo menos, remediado. Né? Remediado, sim, que dá para segurar uma situação adversa. Mas aí eu fiz o direito, mas já estava na faculdade e falava, mas eu não quero só o direito. Aí fiz um vestibular na UNB, que tinha o sonho de estudar na UNB. Matemática, direito. E fiz administração na UNB. ADM. Isso, fiz administração na UNB. Aí terminei o curso de administração e pensava que eu precisava resolver umas outras coisas. Assim. Sempre fui na área de educação, tinha o mestrado em educação, mas eu não era pedagogo. Então eu não estava assim, às vezes eu me sentia... até pelos próprios pedagogos, meio colocado de canto, porque as discussões aqui de educação, por mais que eu dominasse os conteúdos, que sempre fui muito estudioso e sempre fui meio autodidata, assim, não estava chancelado o diploma de pedagogo. Falei, por que eu não vou fazer pedagogia? Fui para a Católica aqui e fiz pedagogia. Então, é uma construção ao longo do tempo. Mas não foi assim, porque eu quero o diploma. Não sei nem onde estão os diplomas. Pouco me importa, eu não preciso dos diplomas, eu preciso do conhecimento. E mais recente eu ainda fiz mais 3 caminhos. 3 caminhos. Eu fiz o curso de filosofia. Legal. Muito também bom. na Universidade Católica de Brasília. Fiz ciências contábeis, porque eu me tornei gestor. E para ser gestor eu precisava conhecer muito mais de finanças e tudo mais. E recentemente eu terminei o curso de ciências econômicas. Então, fiz uma caminhada e um percurso e não parei por aí, né? Até porque atualmente, agora com a educação à distância é tudo mais fácil, dá para conciliar um monte de coisa. Eu entendi agora porque que o Arthur me disse, Luan, o Sérgio, ele dá aula para os professores, né? E ele dá aula de qualquer assunto. Qualquer assunto, o Sérgio pega e dá aula para os professores. Ele é o cara mais inteligente que eu já conheci. Não, isso é exagero do Arthur e bondade dele. Não tem nada disso. A gente faz isso pela formação, né? De poder até participar de um processo formativo docente, né? Mas eu fiz também um doutorado em Ciências Sociais e um pós-doutorado em Ciências Sociais. Então, esse é o caminho, o percurso que eu tive, né? Acadêmico. É porque, assim, olhando para você aqui, eu não estou conseguindo achar o tempo de vida para se enquadrar nesse tanto de curso. Tudo se encaixa. Eu sempre falo o seguinte, tudo se encaixa. Basta você programar. Num dia dá para você fazer tudo isso desde que você organize seu tempo. Eu sou extremamente organizado com o tempo. Extremamente organizado. Tenho agenda, cumpro a agenda e coloco tudo isso no tempo do meu dia. Inclusive malhar. Eu acho que também faz parte. A atividade física faz parte do ser humano. Eu acho que na minha percepção eu penso assim e tenho que preservar a minha saúde. Tudo isso encaixa. Inclusive, no final de semana, dá tempo de tomar cerveja. Legal. Então, é isso. Desde que encaixe, né, dá para fazer tudo isso. Não é fácil, não é simples. Você tem que ter uma força de vontade, você tem que passar por cima, assim, às vezes, das opiniões alheias, né? Mas é possível encaixar isso tudo. Tua atuação hoje
falar é apenas é ruim, mas é apenas dentro do Projeção como reitor? Tá. Eu tenho uma empresa de consultoria na área educacional. Eu já fui muito mais consultor no passado, hoje eu não tenho tempo para isso, né? Eu fui consultor do Sebrae de 2005 a mais ou menos Que tipo 2006. de consultoria você prestava A minha empresa, no Sebrae? Eu tinha um credenciamento no Sebrae, tipo um concurso que você fazia à época, e você se credenciava como consultor. Você não era funcionário do Sebrae, mas você tinha um credenciamento. Aí tinha um sistema que rodava e te escolhia, como se fosse uma licitação. Então você tinha contrato, se você quisesse, você tinha contrato todos os meses, né? E eu fazia um tipo de consultoria, o Sebrae era de formação para empreendedorismo. Então eu trabalhava no Sebrae, o que a gente chama de soluções educacionais. A gente formatava, junto com outros consultores, algumas soluções educacionais, assim, cursos de formação para empreendedor, né? Palestras de formação para empreendedor, ou um tipo de consultoria específica para empreendedor. Então eu rodei o Brasil inteiro, conheci todas as unidades da federação pelo Sebrae, não só as capitais, como muita cidade do interior, o que a gente chamava de pilotar. Como era no Sebrae Nacional, a gente desenvolvia, por exemplo, um curso que foi desenvolvido por mim e pelo Luiz Felipe, que é um grande parceiro. Chama IPGN, é um dos cursos carros-chefes do Sebrae, que é Iniciando um Pequeno Grande Negócio. É um curso de 40 horas, são 10 encontros de 4 horas. A gente desenvolvia, escrevia, preparava, tem toda uma metodologia própria do Sebrae. Terminou isso, a gente ia pilotar para ver se aquilo estava bom, dava certo. E a gente pilotava esse curso. Ficava acompanhando. Exatamente. E a gente pilota, como é a expressão que se usa no Sebrae, nos estados, né? Nos Sebrais estaduais. Então eu rodei o Brasil inteiro fazendo isso. Tanto é que foi no Sebrae, lá no Acre, que eu tive uma inspiração para escrever uma tese de doutorado. Porque eu estava no Acre. E nem era em Rio Branco. Eu fiquei até hospedado em Rio Branco, mas numa cidade próxima de Rio Branco. Nós fomos trabalhar numa consultoria, eu estava trabalhando num programa que chama Redes Associativas. Então eu fui trabalhar numa consultoria que era assim, de que forma você pode impactar e melhorar a gestão de uma associação. E era uma associação de piscicultores. Então, eles tinham lá os tanques de produção de peixes e tudo mais, mas eles tinham dificuldade de produzir, transformar isso e gerar valor agregado para poder comercializar. E a gente foi e fez uma consultoria, pilotou, inclusive, um curso formativo para planejamento estratégico de associações... Os piscicultores? Não, de qualquer associação. No caso, lá específico, foi piscicultor. E aí a gente pilotou e eu vi ali o resultado, ali me inspirou. Falei, gente, existe uma economia que não é essa economia formal ou mesmo essa economia que a gente enxerga aí, do mundo capitalista, mas que ela é uma economia protetiva e que tem assim, uma linearidade nas relações, que tem solidariedade, que coloca todo mundo em condição igual, e eu quis estudar sobre isso. E eu fui estudar sobre economia solidária. Minha tese é sobre economia solidária, que é exatamente uma outra economia, ela é chamada de uma outra economia, que não é a economia capitalista que seu objetivo é lucro. É uma economia em que todos entram, por exemplo, na associação, não pela quantidade de cotas que você tem na associação, mas cada cabeça é um voto. É bem diferente a concepção. Todos estão ali em condições de igualdade, né? Então, isso, olha só como a minha experiência profissional permitiu que eu tivesse a inspiração para construir teoricamente, a minha tese de doutorado é um instrumento teórico, por mais que tenha uma parte empírica, teoricamente sustentasse uma forma de se pensar e um modelo teórico acerca desse tipo de economia que ela é muito mais linear numa gestão compartilhada e principalmente muito solidária, né? Então, para você ver as experiências que tive nesse sentido. Então, eu estou falando isso para responder a sua pergunta sobre se eu estou só no projeção. Então, eu tive essas experiências enquanto eu não era reitor, porque eu ocupava um outro cargo que tinha uma possibilidade maior de ter esse tipo de mobilidade. Atualmente é impossível estar à frente desse tipo de projeto, porque eu teria que me deslocar para um estado, teria que ficar imerso naquele projeto, e hoje não. Hoje eu tenho uma dedicação exclusiva à Uniprojeção, na reitoria. Além de reitor, eu acumulo outro cargo que é diretor de educação. Então eu cuido não só da educação superior, mas da educação básica do Projeção. Claro,
Tem vários diretores, vários Que é gestores universidade e colégio também. Exato. Tem vários diretores e gestores que atuam e desenvolvem as suas atividades, mas hoje eu tenho essa dedicação e não dá para eu ter atividades paralelas, né? O que eu tenho feito muito ultimamente é palestra. Porque eu tenho algumas palestras que faço para o público interno do Projeção, e isso foi ganhando um corpo e as pessoas têm me convidado para fazer palestras, né? Sobre temas variados. Eu falo muito sobre os impactos da sociedade pós-moderna, né? O que é isso? O que nos trouxe até aqui, né? Do processo de globalização para cá, como as relações se mudaram, como mudaram todos os aspectos da vida humana, né? Não só tecnológico, como sociológico, e isso tudo eu tenho falado muito sobre isso. Então eu tenho feito essas palestras têm me possibilitado assim, fazer uma coisa que eu amo muito, que é falar nessas palestras para um público bem específico, mas que é uma atividade que não está relacionada diretamente à reitoria. Mas então é isso. Hoje o meu tempo é dedicado... Palestras e reitoria. Isso. E você pode falar um pouco sobre essa palestra específica que você falou sobre globalismo? Sim. Eu fiz uma recente agora para a editora Santillana, que foi uma palestra interessante, falando para professores, né? Eles fizeram um evento, foi numa cidade no sul de Minas, foi num resort. É recente agora, foi em setembro. Eu falei 2 vezes nesse evento. Qual o mote dessa palestra, né? A gente queria entender para onde está se formatando a educação. Como nós chegamos a isso que chegamos, né? Porque a gente se ilude muitas vezes que algumas coisas que aconteceram em 2020 para cá, elas aconteceram em razão da pandemia. Não, a pandemia acelerou alguns processos. Mas o processo de mudança já vem acontecendo há algum tempo. O mundo começa a mudar, e eu vou citar o autor que fala sobre isso, não é meu, é do Friedman, é Thomas Friedman. Ele escreveu um livro em 2005 que chama O Mundo é Plano. É um livro bem interessante e não é terraplanista, muito ao contrário, é uma crítica a isso, né? Ufa! Ele fala, é plano porque ele se tornou plano, ele se achatou. E isso fez com que as distâncias fossem eliminadas. Diminuíssem, né? Então você pensa assim, todas as relações, e você também, lamenta informar, mas você é um ser do século XX. Você não tem 20 anos. Quem nasceu só de 2000 para cá, que é do século XXI. Né? Então, somos seres do século XX. Nós nascemos, por mais que você seja muito mais novo que eu, lamento te informar, mas você é um ser do século passado. Olha aí. Nós nascemos no modelo analógico. Nós fomos construídos dentro do modelo mental analógico. Vou citar exemplos. Nós tivemos Ctrl-C, Ctrl-V no passado. Provavelmente você, que é bem mais novo que eu, teve Ctrl-C, Ctrl-V analógico. O professor passava um trabalho e falava assim, tal tópico, o tema é globalização. Aí você fazia o quê? Ia lá na biblioteca, ou na sua casa você tinha uma Barça, que era assim, o símbolo maior de status e poder. Ia na biblioteca. Isso, ia na biblioteca. Pegava um livro, ou pegava a Barça, abria no verbete globalização e tacava o dedo numa folha de papel amasso. Você nem lia o que você estava copiando. Era o seu Ctrl-C, Ctrl-V da época. Lia para saber se era sobre globalização mesmo. Mas ia escrevendo. Chegava num ponto, você copiava 2 linhas iguais. E aí você falava, putz, grilo, o que eu faço agora? Aí pegava o melhor produto que tinha à época, era uma borrachinha que tinha 2 cores. Molhava na ponta, no lado azul, na ponta da língua, e apagava. Tentava, porque rasgava. Sim. Aí você xingava todas as gerações de quem te cercava e tudo mais, e rasgava e jogava e começava de novo. Esse era o Ctrl-C, Ctrl-V do passado. Então tem uma crítica muito grande ao modelo mental atual, mas a gente não faz uma autocrítica ao nosso modelo mental. Aprendia dessa forma, né? Mas o mundo se torna digital. E o Friedman fala que ele começa a mudar a partir de 1989. E diz por quê. Primeiro, cai o Muro de Berlim. Com a queda do Muro de Berlim, vem 3 bilhões, metade da humanidade vem para dentro do capitalismo. Se você pega 3 bilhões de pessoas e trazem para dentro do capitalismo, todas as relações mudam. Por quê? Porque você tem que arrumar emprego para 3 bilhões de pessoas e passam a ter 3 bilhões de consumidores. Então o mundo começa a se redesenhar a partir de 89 com a queda do Muro de Berlim. As pessoas começam a se enquadrar nos seus espaços. Exatamente. Ali. A segunda grande mudança, ele fala a tripla convergência para trazer o mundo atual.
A segunda mudança foi o browser de internet. O que é o browser de internet? O nosso Google Chrome. Não existia. A internet existia antes. Ela fez 60 anos agora, recentemente. Existia. Só que em 95 surge uma coisa chamada Netscape. Netscape é uma das empresas que mais revolucionou o mundo. Muito mais do que a Apple. Porque a Netscape possibilitou criar um browser de internet que deu sentido e significado para a internet. Que antes você se comunicava, mas era linha telefônica de 1 para 1. Eu me comunicava com você. As universidades trocavam informação e etc. Com a Netscape, ela deu uma outra utilidade para a internet. Ela criou possibilidades de uma interação diferenciada, porque você criou páginas na web, e essas páginas possibilitaram criar uma coisa que não existia, um comércio que não era mais físico. Isso também é um impacto muito grande para o mundo. E uma das coisas mais inteligentes que foram criadas nesse processo de digitalização é o link. Uma das coisas mais importantes. O Kelly fala sobre isso, tá? Num outro livro, que é bem recente agora, de 2018. Que o link é um dos pontos mais importantes, o hiperlink. Porque o hiperlink te possibilita você navegar de fato. Você está lá, você clicou aqui, você vai para outra página. Você clicou lá, você vai para outra página. E isso te possibilita uma navegação. Sem hiperlink não teria navegação, porque seria estático. Tá? Essa foi a segunda. E a terceira foi a padronização dos sistemas de trabalho. O que é essa padronização dos sistemas de trabalho? Pensa, entra na Amazon agora, faça uma compra com um clique. Automaticamente te manda para os Estados Unidos isso, deve ter um servidor central nos Estados Unidos, que recebe essa informação, manda lá para a China. Lá na China, uma empresa que é terceira, recebe isso, despacha o pedido, que vai para uma transportadora, que vai para o porto, tudo dentro do mesmo sistema. Que vai transitar, entra no navio, chega aqui, a Receita Federal vai utilizar um sistema, que vai para o correio, que chega na tua casa. A integração dos sistemas possibilitou um mundo diferente. Por quê? Antes tinham sistemas, mas os sistemas eram estanques. A empresa tinha o seu sistema que não falava com o sistema da outra empresa. Então essas três coisas possibilitaram que o mundo se tornasse digital. E o Friedman dá data para o digital. O mundo se torna digital em 2002. O que é o mundo digital? Quando rompe a relação que nós temos analógicos, nós dois, espaço-tempo. Pense, para eu fazer o meu trabalho da escola, eu tinha que me deslocar até a biblioteca, percorrer um espaço em determinado tempo. Lei básica da física. Sim. Então, o mundo se torna digital em 2002, segundo o Friedman, quando todos os conteúdos do mundo passam a estar numa plataforma virtual. Então, muda completamente a relação nossa, do ser humano, com os conteúdos. Porque antes eu tinha uma relação da física, que era, eu preciso, no caso do exemplo que a gente citou, e você, inclusive, falou que é a biblioteca, você precisava se deslocar à biblioteca, você demorava determinado tempo para ir até a biblioteca. A partir do momento que esse conteúdo deixa de estar físico e você ter acesso nele fisicamente, você passa a ter acesso a um conteúdo que está virtual, que está disponível em qualquer lugar, e que você rompe essa relação da física de espaço-tempo. Por quê? Você não precisa mais se deslocar em determinado tempo para ter acesso ao conteúdo fisicamente. E isso muda completamente a nossa forma de lidar com as coisas e de lidar principalmente com o conhecimento. Quem nasce de lá para cá, quem nasce de 2002 para cá, nasceu de fato no mundo digital. A forma de ter relação com o conteúdo é completamente diferente da nossa. E aí há uma ilusão, principalmente da geração hoje, que são os pais desses alunos que estão no ensino fundamental e no ensino médio, que acham assim, e usam uma frase que é muito até, às vezes eu acho extremamente fora de ponto, né? No meu tempo. Primeiro a gente tem que entender que a gente só vive o presente. Só vivemos o presente. Eu não vivo o passado, nem vivo o futuro. Quando chegar lá no futuro vai ser presente. Então eu vivo um presente eterno. Se eu tenho essa percepção de mundo, eu tenho que compreender que sempre o meu tempo é hoje. É meio complexo de compreender e é até difícil de entender, mas não tem essa história de que no passado era melhor. No passado era diferente, em um outro contexto e etc. O mundo era melhor no passado, principalmente os conservadores e esses que levantam uma bandeira para uma volta a um passado que não tem retorno, porque não tem volta. Possível, lógico. Que mundo melhor?
Que mundo melhor? Há 150 anos, a escravidão era regulamentada. Há 45 anos, 50 anos, se matava em nome da honra. Esse mundo era melhor? Um mundo em que você tinha muito mais discriminação, muito mais exclusão. Há uma construção na tentativa de um mundo mais justo e mais fraterno. Isso se dá exatamente por conquistas que nós tivemos, especialmente em direitos humanos, que possibilitam que as pessoas sejam vistas de fato de maneira mais igualitária. Então, se a gente não compreende que o nosso tempo é hoje, há um sofrimento muito grande. E esses pais que hoje estão com os filhos na escola são os pais que tiveram uma formação no modelo mental e querem que os filhos tenham a mesma formação no modelo mental dele. É o cara que vai na escola e fala assim, mas meu filho não escreve nada. Olha, o caderno dele está em branco. Para que ele precisa escrever no caderno? Ele está alfabetizado? Ele consegue minimamente ter acesso aos conhecimentos? Ele consegue escrever, mas não no caderno, mas ele consegue digitar isso no celular? Ah, mas ele escreve com uma linguagem diferenciada da minha época, não é a norma culta da língua portuguesa. Ora, a língua é dinâmica, a sociolinguística está aí para discutir essa questão. A língua é dinâmica. Ao invés de escrever final de semana, botar FDS, ok, eu consigo compreender, faço a intelecção desses signos e consigo compreender isso, ok, é isso que está valendo. Então a gente tem que compreender isso nesse momento atual, e a minha palestra vai muito nesse sentido. Você perguntou da palestra, eu quase fiz a palestra aqui. Não, pode, estava bem bacana. Mas vai nesse sentido. E aí eu discuto também questões pontuais, e principalmente questões do presente, questões éticas do presente, né? Que o homem, de repente, se tornou Deus. Em que sentido que o homem se torna Deus? De produzir vida, sem ser pela forma normal. A partir do momento que eu clono isso, que eu tenho uma clonagem, eu estou produzindo vida. Não só produzir vida, como eu consigo manipular também a própria existência humana na Terra. Eu posso fazer inseminação artificial, eu posso praticar eugenia. E a eugenia é um negócio complexo. Então são questões que estão postas pela ciência, e cada vez mais a biotecnologia vai tratar dessas questões de forma muito pragmática, mas que tem uma trava que é moral, e muito mais que moral, é ética. De que forma nós vamos lidar com isso? Vamos permitir, por exemplo, eu escolher a cor dos olhos do meu filho, a compleição física do meu filho? Isso é eugenia. Eu vou construir uma raça superior? Ariana. Tá entendendo? É um dilema ético que está posto. Se na Segunda Guerra os nazistas já experimentaram isso, imagina hoje com toda a biotecnologia, com tudo que nós temos desenvolvido em biotecnologia. É perfeitamente possível. Mas não é só questão de ser possível. É permitido? Nós, enquanto humanidade, permitimos isso? Ou nós temos, de fato, construído um arcabouço muito mais idealizado no mundo ficcional, que são os direitos humanos, que são essa construção humana, que ela é idealizada, ou ela que bota um freio nisso, tá entendendo? Como o Harari diz, ele fala isso, eu gosto muito do Harari nesse aspecto, né? Ele trata exatamente sobre essa questão de direito humano. Direito humano não é uma coisa que eu vou abrir teu corpo e vai estar o direito humano aí dentro. Ele é construído no mundo ficcional. Você constrói isso só no seu campo cognitivo. Mas é o direito humano que vai exatamente frear você poder atuar no campo físico, que seja o campo físico que crie uma elite, por exemplo, intelectual ou uma elite física. Então são questões que estão postas no presente que a gente não tem solução ainda. Num mundo democrático, né, no Estado Democrático de Direito, isso é possível, porque tem transparência, né? Tem fiscais dessa transparência, inclusive, né? Mas você vai em países como a Coreia do Norte, a própria Rússia, e você não tem essa transparência, e de repente isso está acontecendo por lá. Então, são dilemas éticos, né? Dilemas éticos, outros tantos que eu discuto nessa palestra, e que esses dilemas éticos trazem para a gente essa possibilidade da gente compreender o que está acontecendo agora. Para onde vamos, que caminhos tomamos. Tem que entender que a tecnologia, e que veio para mudar a vida humana, ela é ferramenta, ela não é o fim. É a história do cachorro e do rabo. O ser humano, a humanidade, a sociedade é o cachorro, a tecnologia é o rabo.
Não é o rabo que balança o cachorro. Dentro do que tu fala, eu não sei se tu toca nesse ponto, mas com certeza deve ter alguma opinião a respeito, sobre substituição do homem pela máquina, que é um assunto clássico até, né? Qual a tua posição, opinião, como tu consegue enxergar esse assunto? Mas tem muita gente que fala sobre isso. Eu vou citar o mais recente, que é o que está mais em moda, que é o Harari. Ele fala que graças a Deus que substitua. Tem que substituir. Para fazer tarefa chata, como bater martelo em cima de um prego, tem que substituir. Porque aí você está desumanizando o homem. Sim. A partir do momento que você bota ele para fazer coisas repetitivas. Tá entendendo? Isso uma máquina tem que substituir. Agora, você tem que desenvolver novas habilidades para outras atividades que façam que esse homem ocupe o seu tempo, tenha um desenvolvimento profissional, mas que não precise fazer coisas repetitivas. E do ponto de vista do terror que se põe em relação a os empregos serão tomados, é uma outra configuração de sociedade. Eu, particularmente, eu sempre brinco que ninguém quer voltar para o canavial. Ia gerar muito emprego se tirasse as máquinas, né? Mas como que tu trata isso de forma séria? Porque eu trato isso brincando. Nós temos que ter a capacidade de entender o seguinte. Quando os carros chegaram, os carroceiros, os condutores de charretes brigaram. Sim. E ficaram sem emprego. Mas eles se tornaram, de repente, motoristas de carro. Tá entendendo? Você, provavelmente, não sei quantos anos você tem. 30, mas com 30 anos, provavelmente você já andou num elevador que tinha ascensorista. Cadê os ascensoristas? Tá entendendo? Eu acho que no TRF deve ter algum perdido. Ido, porque é concursado e não pode ser mandado embora. Então tem que manter o ascensorista para garantir o emprego dele, porque ele é concursado. E quem paga é a viúva. Então tá tudo bem. Mas as profissões vão sendo cada vez mais substituídas por outras. A grande questão é, nós temos que ter, e aí é a economia que diz isso, e tem inúmeros autores que tratam dessa questão, de que forma a gente desenvolve competências e habilidades numa sociedade para que ela possa ser inserida num outro universo laboral, tá? Que não seja esse mecânico. Então precisa de uma coisa que é a base de tudo, educação. E passa obrigatoriamente por investimentos na educação pública. Tá. Agora, já que você é reitor, e eu acho que é uma conexão muito grande, lógico, como que você vê ou acha que as faculdades, os cursos, as escolas estão se preparando para esse dito futuro que se põe às portas aí, em relação a preparar as pessoas para essa possibilidade de desenvolver essas habilidades necessárias para que não se perca o emprego simplesmente por não saber mais martelar? Boa fala. E a pergunta é ótima. A gente vem discutindo isso já há um bom tempo. Tem um livro do Christensen, que é o cara que, primeira vez que falou a palavra disrupção, tá lá nos anos 90, Christensen. E o título do livro chama Universidade Inovadora. Exatamente o tema é esse. A disrupção, rapidamente, o que é a disrupção do Christensen? Ele diz o seguinte, que os produtos são desenvolvidos e de forma incremental eles vão sendo melhorados. Vamos pensar no celular. Eu já tive um tijolão, né? Era da tijolão, era o tijolão daquele, que era enorme, o Nokia. Depois ele foi diminuindo de tamanho. Que andava na cintura porque era bonito pra caramba. Aí você andava até meio torto daquele. assim, e aquilo dava um status danado. Então, no início, que quase ninguém tinha, você ia para um restaurante e pedia para alguém te ligar a determinado horário, só para tocar lá dentro do restaurante. Mas o celular, você viu que o equipamento foi mudando. Ele foi melhorando de forma incremental, até chegar num ponto que se desenvolveu. Isso é o que chama de exploitation, ou seja, eu vou desenvolvendo dentro de um próprio produto. A disrupção não é isso. A disrupção é o iPhone. Porque ele criou um produto completamente novo. Não é como se eu fosse melhorando a curva de desenvolvimento daquele produto. Não, ele rompeu essa curva e iniciou uma outra completamente diferente. O iPhone não era um celular como o outro. Ele fazia um monte de coisa, até ligava, mas fazia outras coisas. Então, isso é um produto disruptivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Christensen diz nesse livro que a educação está passando por um processo de disrupção. E a grande disrupção da educação chama-se educação à distância. Tá?
que inicia ali nos anos 90, sempre existiu. Curso por correspondência existiu no século XVIII, tá? No século XIX. Caramba, sério? Várias pessoas perguntar para os seus familiares mais velhos, eles vão lembrar do IUB, IUB, Instituto Universal Brasileiro, que fazia por correspondência formação de técnico em eletrônica, técnico nisso. Eu lembro algo do Isso, tipo. você comprava e vinha pelo correio. Então, a educação à distância sempre existiu. Assim, eu acho que eu Mas a lembro disso. tecnologia fez a disrupção. Porque permite fazer o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, em plena pandemia, de você ter aula síncrona, todo mundo conectado, cada um no seu espaço. Olha a relação espaço-tempo de novo. Cada um no seu espaço, mas ao mesmo tempo conectados num ambiente só. Opa! Isso muda completamente o processo educacional. Só que as universidades ainda estão, não estou dizendo que estavam, mas ainda estão presas a um passado que é o modelo. Qual Presencial. modelo? Presencial, mas muito mais presencial, um modelo analógico. Sim. Que você tem que se deslocar da sua casa para vir no espaço físico, para ter conteúdo. O maior erro que tem hoje da escola e da universidade é achar que naquele espaço é lugar de conteúdo. O conteúdo está disponível em qualquer lugar. Você acessa o conteúdo pelo seu smartphone. Está aí o seu smartphone. Qualquer conteúdo que você quiser do mundo. Se você quiser a maior biblioteca do mundo ter acesso às suas obras, as obras mais importantes do mundo estão aí. Você consegue acessar pelo seu smartphone. A universidade tem que deixar de ser o local de ter conteúdo. Tem que ser o local de desenvolver competência e habilidade. Tá. Então, a experiência tem que ser significativa. Então, a gente não pode mais construir cursos superiores, nós estamos num processo disso, cursos superiores que sejam estruturados em disciplinas, por exemplo. Estanques, uma não fala com a outra, cada um olhando para o seu próprio umbigo. Você tem que pensar numa matriz de competência e de que forma você desenvolve essas competências. Quem melhor faz isso e sempre fez foi a área de TI. Tanto que as certificações valem muito mais do que um diploma de sistema de informação, por De exemplo. fato. Você entendeu? A disrupção lá Já é pioneira, né? eles não estão nem aí Isso. para formação. Mas nós Tu estamos consegue passando. resolver. Esse congresso que eu fui, não um congresso, é um fórum, a semana passada em São Paulo, eu estava no FENESP, que é o Fórum Nacional do Ensino Superior Privado. A discussão é essa. Eu já participei, é o 23º fórum, eu já participei nos últimos 10 anos praticamente de todos, e a discussão nos últimos 10 anos tem sido essa. Tanto é que eu fiz missões técnicas fora do Brasil para conhecer sistemas educacionais de outros países. Eu já tive no Canadá, eu já tive na Coreia do Sul, eu já tive na Austrália, já tive na Índia, eu já tive em Singapura, já tive na Alemanha, já tive na Dinamarca e já tive na Finlândia, para conhecer sistemas educacionais. E o que o mundo tem falado como que funciona? Na verdade, o que tem de diferente? Digitalização do processo educacional, ou seja, cada vez mais digitalizado, pouca presencialidade. Eu lembro perfeitamente de 2013, Universidade de Montreal, lá no Canadá. Nós ficamos lá umas 2 semanas e nesse período tinha atividades na universidade. Né? Nós estávamos fazendo um curso. Então a gente visitava e aquilo me chamava muita atenção. Ser universidade, 35 mil alunos, em pleno dia de semana, segunda-feira, universidade vazia. As salas vazias, tudo vazio, um aluno aqui, outro ali. Aí alguém do grupo perguntou para o professor, cadê os alunos da universidade? Estão estudando. Mas onde? Nos seus alojamentos, na biblioteca, nas áreas de convivência. E a aula? Ele falou, para quê? Eles vêm aqui quando a gente vai entregar um projeto, quando a gente vai fazer o ponto culminante desse processo de aprendizagem. Isso em 2013? 13. Isso era que lugar? Em Montreal, no Canadá. Montreal. Universidade de Montreal. Universidade que não é qualquer uma, tem não sei quantos prêmios Nobel lá. Você olha assim no chão, tá lá. Na entrada da universidade, a cara dos caras que foram professores lá. Tudo prêmio Nobel. Então, você percebe que esses países estão muito avançados em termos de digitalização do processo educacional e da compreensão que a universidade não é lugar para ter acesso a conteúdo. É lugar para ter acesso a desenvolvimento de competências e habilidades que dá por meio de experiências. Você entendeu? Essa questão da experiência ela é interessante. Nós, o que a gente compra? O que é uma viagem? Eu vou para Paris. Experiência pura. Só. Você só compra experiência. Eu assisti uma palestra do Medina, que foi o criador do Rock in Rio, no HSM mais para trás, aí, acho que 2017, 2016.
Acho que foi no último Rock in Rio, porque ele falou que estava abrindo, naquele dia que eu assisti, que ele tinha aberto no dia anterior, venda para ingresso. Então eu não lembro qual ano, mas se não me engano foi 17. Ele falou o seguinte, quando criou o Rock in Rio, lá em 1985, foi uma loucura. Uma loucura. Nada deu certo. Ele vendeu um projeto maluco. Imagina um cara lá no Brasil, no Rio de Janeiro, para as grandes bandas mundiais, vender um projeto para eles fazerem um show lá. Ninguém topava. Aí com muito custo ele organizou lá longe pra caramba, lá em Jacarepaguá, organizou, caiu uma chuva torrencial, inventaram a pior cerveja do mundo, a Brahma, à época, inventou a pior cerveja do mundo, chamava Malte 90, ela foi criada só pro Rock in Rio. Aí ele não sabia como servir essa cerveja, porque não tinha como levar essa cerveja para lá, uma lama danada. Aí ele procurou um amigo, engenheiro, que falou, por que a gente não coloca a cerveja num caminhão pipa desses de... Nossa. Aí botou a cerveja, foi servida assim, quase quente de caminhão pipa. Isso foi a primeira história do Rock in Rio. Aí ele fala, hoje eu vendi, o ingresso mais barato é R$600, em 2 horas eu vendi 180 mil ingressos. Só que o show eu transmito pela televisão. A pessoa não está indo lá pelo show. Tá indo lá pela experiência. Está indo lá para quê? Pela experiência. A pessoa sai de lá e compra um pedacinho de terra que a gente fala que é do Rock in Rio original, a lama do Rock in Rio original, que virou um ícone, a lama do Rock in Rio original. É experiência. Então a gente tem que entender que o processo educacional é experiência, muito mais do que conteúdo. Porque se a gente pensar que é só conteúdo, a gente vai estar formando esses profissionais que você falou no início que estão fora do mercado. Tá entendendo? Porque esses profissionais não desenvolvem as competências necessárias, e essas competências não são só competências técnicas, as hard skills. São competências também socioemocionais, que são chamadas de soft skills. Ou seja, aquelas competências que possibilitam que a gente conviva em sociedade, que eu tenha ética, que eu respeite o outro, que eu trabalhe em equipe, que eu tenha liderança. Então, e isso só se dá por meio da experiência. Não é por conteúdo. Não vai ter livro nenhum, por mais que você leia, que vai te dar isso. Tá. Agora, uma coisa que eu noto, e também de colegas, é que a experiência do presencial durante o ensino é algo que, para mim, principalmente quando o professor é muito bom e ele transmite aquela energia, para mim é insubstituível. Se por acaso o professor é ruim, cara, online é a melhor coisa. Mas se o professor é o professor que te passa energia, que tu... Pra mim não tem como se transmitir isso ainda. Eu não consigo visualizar. É difícil. Como que vocês estão olhando, analisando e trabalhando essas questões? Mas só para esclarecer, não estamos dizendo aqui que vai perder a presencialidade. Não, claro. A presencialidade ela é fundamental para isso tudo que eu estou dizendo. Esse professor que você diz que é show, que faz a diferença na vida das pessoas, ele sempre vai existir. Agora, ao invés dele ficar ministrando palestras de forma unilateral, ele pode promover atividades pedagógicas que o conhecimento se construa de uma forma diferenciada. Entendeu? Por quê? Ele falar no direito, por exemplo, vai estudar determinado conteúdo do direito. Direito de família. Ora, tem uma doutrina imensa. E leia e a gente vai discutir aqui em sala casos concretos e a gente vai resolver casos concretos. E vamos buscar soluções e aplicação do que está na legislação e o que diz a doutrina. O que é muito bom, por sinal, esse modelo de aula. Você entendeu? Então, é o que a gente chama de metodologias ativas. O primeiro contato que tive, por exemplo, tem uma metodologia que a medicina adota. Aqui a Escola de Ciências da Saúde aqui do GDF adota, desde a sua concepção, que chama PBL, Problem Based Learning, ou seja, aprendizagem baseada em problema. É um processo diferente, ele é difícil para o professor e difícil para o aluno, porque em sala de aula não se discute conteúdo. Conteúdo tá aí, os textos são esses, na próxima aula eu vou dar casos aqui dentro para a gente resolver a partir desse conteúdo. Se vira aí. Legal. Você tem autonomia. Criar autonomia nas pessoas é a melhor coisa. Uma das coisas que eu mais consegui na minha vida, o fato de não ter pai, o fato de ter que me virar, de ter que correr atrás e vir de família humilde, foi me dar autonomia. Não precisou ninguém bater no meu ombro ou pegar na minha mão para eu fazer alguma coisa. Porque eu fui autônomo desde criança. Eu tive que me virar no mundo desde criança. E se eu dou autonomia para o meu aluno,
aí sim eu estou transformando ele nesse profissional do futuro. Porque o profissional do futuro não pode ser tutelado por ninguém. Ele tem que ter autonomia para construir o seu próprio caminho. Em síntese, é isso. Legal, muito bom. De certa forma, eu estudei um pouco sobre esse assunto, é bem legal, por sinal, e a forma que você aborda, então, é sensacional. Acho que tua palestra deve ser bem legal. Tem gravado em algum lugar Não, que a gente consiga colocar o link? Até o pessoal da Santiliana sugeriu que eu fizesse uma gravação disso e depois postasse no YouTube. Né? Falei, não, mas não é meu foco, não é meu objetivo, mas é uma coisa que eu tenho pensado em fazer. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar um dia pra gente conversar sobre alguma coisa da tua palestra e a gente faz nesse modelo aqui. Perfeito. Beleza? Perfeito. E aí tu vai, enfim, quando alguém precisa... aquela tua palestra, tá aqui. Tá disponível, aí joga pro seu link. Vou me aproveitar? Vou me aproveitar. Claro que sim. Claro que sim. Mas, enfim, a gente consegue fazer isso, tá? A casa é sua. Ótimo, fico muito satisfeito. Mas já falei demais, eu acho que não quero cansar e cansar principalmente não, quem tá vai bem. assistir. Eu ia te perguntar aqui pra gente caminhar, pra desenhar um final, eu ia te perguntar qual que... nesse tua trajetória, qual que foi o período que tu mais achou difícil, que tu mais olhou e sentiu dificuldade, mas... Eu acho que ali na minha adolescência, porque eu saí, vim para Brasília, eu cheguei aqui com 15 anos, e morando em periferia, então estudando numa escola pública e a gente se estruturando aqui, minha família se estruturando. Então foi um período muito difícil, assim, difícil mesmo, de olhar para o futuro e falar o que eu vou fazer. E tinha uma pressão para eu trabalhar, para eu gerar renda, esse tipo de coisa. Então foi um período difícil de tomada de decisão. Mas também foi possível ter cabeça, mesmo à época, tendo 17, 18 anos, de compreender que eu tinha que estudar e passar num concurso. Né? E foi o que eu fiz. Né? Para a época foi muito importante. Hoje, talvez, o serviço público não me atraia. Né? Eu tanto que tu não tá mais lá. Eu já até passei em outros concursos de outras áreas, até no judiciário já passei, e não assumi. Eu até tomei posse e não entrei em exercício no STJ. Como analista, isso há muito tempo. Porque não me atrai, né? Não me atrai, mas... Mas não existe concurso que pague um salário adequado, né? Não, tem muito concurso bom, tem muito concurso bom. É brincadeira. Tem muito concurso bom, tem muito concurso bom. Mas é isso, em síntese é isso. Eu tenho uma coisa nova na minha vida, que é me tornei empreendedor na área educacional, né? Me tornei sócio de um empreendimento educacional e a gente está conseguindo implementar tudo que eu tenho falado, não só eu como minha sócia, que é a professora Catarina, e que faz a gestão do negócio, eu não faço a gestão do negócio. Se quiser falar o nome, pode falar. Sim, a professora Catarina Fontoura Costa. Não, o nome do negócio. O Colégio Digital, aqui no Mangueiral, né? Legal. Isso, então, isso me permitiu uma nova visão agora como empreendedor, né? Eu não tenho, assim, a atuação todos os dias lá, muito ao contrário, a professora Catarina que toca, mas eu me sinto, assim, realizado por estar dando um passo diferente e possibilitando a gente continuar nessa caminhada na área educacional. Desafios na pandemia. Como que você, reitor de instituição de ensino, como que foi isso para você? Foi uma loucura. Eu comentei essa semana. 2020 e agora 2021 foram os anos de maior pressão na minha vida profissional. 2020 em especial, né? Porque foi assim, eu tinha uma coisa muito clara e quando consegui liderar o processo de uma forma muito consciente. Nós não podíamos transportar a aula presencial para o modelo EAD. O modelo EAD é assíncrono, cada um acessa o conteúdo no seu tempo, na hora que quiser. Nós tínhamos que fazer síncrono, ou seja, todo mundo ao mesmo tempo. Esse foi o maior desafio. E o desafio para os alunos, para que eles compreendessem, o desafio para os professores, que não tinham formação para isso, e um desafio para os próprios gestores, para poder liderar todo esse processo. Isso foi muito difícil. Depois que isso começou a ganhar corpo, e nós conseguimos fazer isso no Projeção muito rápido, e em 5 dias úteis a gente colocou para rodar. Claro que, e eu falei isso à época e liderei o processo, não vai ser tudo pronto de uma vez, vai estar tudo pronto de uma vez, não, a gente vai ajeitando, mas a gente vai colocar isso no ar. Vai trocando o pneu com a carroça. Exatamente. Andando. Aí depois veio um processo político, e os políticos se meteram nisso, daqui do DF, de querer
diminuir o preço da mensalidade. Só que isso ia inviabilizar e tinha quebrado todas as instituições se tivesse ocorrido isso. Porque nós continuamos com um custo muito alto, nós perdemos alunos para a pandemia, né? De uma forma geral, muitos que desistiram, muitos que trancaram, e nós não tivemos ingresso de novos alunos no mesmo nível que a gente vinha anteriormente. Então nós perdemos deu uma receita. caída. E a despesa continuou exatamente a mesma. Porque o argumento era, mas não paga água, luz e telefone. Quem dera a despesa de água, luz e telefone representasse alguma coisa. Representa 2% da despesa. O que é pesado é folha de pagamento. E a folha de pagamento não diminuiu, porque os professores continuaram trabalhando. E só diminuía se você demitisse. Demitisse? Nós não demitimos ninguém. Então foi um processo muito difícil de convencer todo mundo e acalmar a situação. Porque era assim, vez ou outra pipocava, né? Um processo de pressão, principalmente de alunos e do curso de Direito que adoram isso. Né? Lógico. O cara entra no curso de Direito no primeiro semestre, bota o Vadmec embaixo do braço, entra no ônibus, joga em cima assim pro cobrador ver e já se torna advogado. Então imagina... Meu patrão, eu sou advogado. Exatamente. Como que é? Aí nós tivemos um trabalho muito grande que só foi possível com a força, a união e assim o empenho de todos os gestores, todos os diretores do Grupo Projeção, o Pierre é um deles, né? E nós tivemos que fazer um trabalho assim que você não tem noção o que foi. Só quem passou sabe, porque a gente estava em isolamento, era um processo assim que ninguém sabia o que era. Nós também tínhamos medo da doença. Então a gente dentro de casa, teve um dia que eu fiz reunião online das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Eu fiz 12 reuniões online. Quando terminou, eu mal conseguia respirar e pensar. Suga energia, né? Suga energia. E a gente estava se acostumando com aquilo tudo, né? Então nós fazíamos reunião todos os dias de alinhamento e íamos tratando os problemas conforme eles vinham, né? Então foi muito difícil. Isso foi muito difícil. Mas conseguimos superar. Conseguimos superar. E hoje, se perguntar para os alunos se eles querem voltar para presencial, eles não querem mais, não. Vai ter uma parcela que vai querer, por conta da saudade daqueles professores. Mas pro dia a dia, de boa pegar ônibus todo dia. Pro dia a dia é horrível. Para comer no quiosque lá fora, Tem suas vantagens Exatamente, e desvantagens, exatamente. né? Então, professor, você quer fazer suas considerações finais para a gente encerrar? Eu até peço desculpas, a gente está encerrando cedo. A gente percebe que se deixar vai mais 2, 3 horas aqui, não, mas tranquilamente. O pessoal cansa. Tá? Mas, por favor, suas considerações finais aqui. Não, o que eu tenho que fazer como fala final é exatamente agradecer. Agradecer pelo convite. Eu acho que expor as ideias e mostrar principalmente uma reflexão acerca da sociedade pós-moderna é fundamental para a gente não estar nesse mundo perdido. Às vezes a gente não entende o que a gente está fazendo aqui, né? Mas por que as coisas aconteceram e estão tomando esse caminho? Tem sempre algo dentro desse contexto que é social, que gerou isso. Então a gente precisa compreender como chegamos até aqui e que caminho nós vamos seguir para o futuro e de que forma a gente pode conduzir melhor esse caminho, né? Não é fácil, o Brasil polarizado como a gente vive, que com posições extremas de todos desses lados, né? Não achamos um ponto de equilíbrio ainda para poder buscar um caminho que seja mais consolidado, principalmente na área educacional. Eu vejo a educação como a grande força, não só de transformação pessoal, mas, sobretudo, de construção de uma nação, né? As nações que investiram, como a Coreia do Sul, como eu vi lá, em educação, conseguiram, em curto espaço de tempo, a Coreia do Sul, em praticamente 60 anos, sair de uma condição de miséria para um país como hoje é a Coreia do Sul, né? Mas só foi possível isso graças à educação. Então, ter consciência de que a educação é, de fato, o caminho a seguir e que tem que ter uma valorização, sobretudo, da escola pública. Mesmo eu sendo reitor de uma instituição privada, eu sou um defensor da escola pública, porque eu sou filho da escola pública, né? E só a escola pública que possibilitou ser quem eu sou, mas que também nós temos que buscar condições de igualdade para acesso a isso. Porque a gente tem muito assim a panaceia da meritocracia e acha que tudo é possível por meritocracia. Eu consegui por um esforço sobre-humano.
Mas muitos colegas que estavam na mesma condição que eu não conseguiram. E aí o que eu digo que não pode ter a panaceia da meritocracia. As condições de partida não são as mesmas entre os filhos da classe média com os filhos dos que estão excluídos socialmente. Alguém tem que lutar um pouquinho mais. Você coloca assim, é como se tivesse uma largada numa corrida, os filhos da classe média já deram 2 voltas na pista, e aí você sai correndo atrás. Não vai dizer nunca que as mesmas condições de acesso à Universidade de Brasília são as mesmas. Não são. Né? Não são porque as condições sociais não são as mesmas e não permitem que você tenha acesso a bens culturais da mesma forma que os outros. Tá? Enquanto o filho da classe média tem um iPad na mão, tem até um meme que diz isso, o filho da classe excluída está no iPad no semáforo. Tá? Uhum. Então, é mais ou menos assim. Então, a gente tem que entender que minimizar o máximo possível essa diferença é que possibilita dar um salto qualitativo nesse país. Então, é basicamente isso. Muito obrigado. Cara, que conteúdo bacana. Eu confesso que realmente queria continuar. A gente tá aqui, onde a gente tá acontecendo um evento nesse exato momento. E nós temos que ir lá. E a gente tem que ir para lá também. Então, agradeço aqui o professor Sérgio. Fica até intimado para uma próxima vinda aqui no nosso podcast, debater um assunto com um pouco mais de tempo e sem evento no dia. Exatamente. Obrigado para você que nos ouviu, nos assiste até aqui. Se inscreva no nosso canal, entre no nosso clube de membros, que lá vai ter conteúdo exclusivo para você. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.